Fala aí, doutor Luiz. E aí, doutor Beleza, Fábio, grande Fábio Fagundes. Vamos começando tranquilo. aqui mais uma live. Isso aí. Tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Então, acho que a gente pode começar, né? Boa noite aí a todo mundo. Boa noite, Fábio. Boa noite. Vamos hoje tratar de um tema muito comum também. Eu peço desculpas já pela minha voz, eu estou me recuperando de um resfriado, então estou um pouco disfônico, um pouco rouco, mas vamos lá. Hoje um tema muito comum, muito recorrente, que é o acometimento ortopédico, né, causado pela obesidade e a sua relação com a cirurgia bariátrica. Por isso eu convidei o ortopedista, Dr. Fábio Fagundes, é especialista, né, em coluna, e gostaria aí que ele se apresentasse para a gente começar essa live. Beleza. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Fagundes, né? Como o doutor Luiz já falou. Eu sou ortopedista, fiz medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e fiz a ortopedia no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Prossegui, após esses 3 anos de ortopedia, com mais 2 anos de especialização em cirurgia da coluna, totalizando então 5 anos de especialização, e ainda fiz algumas subespecializações em cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia mais famosa agora da coluna, que é a cirurgia endoscópica, né? Joia, beleza, beleza, show de bola. Bem, para quem está chegando agora no perfil, enfim, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo, especializado em cirurgia bariátrica. E hoje a gente vai tratar desse tema, como eu falei, que é a obesidade e a sua relação com doenças ortopédicas, principalmente um dos principais sintomas que são as dores articulares. E eu acho importante a gente começar tratando da repercussão que a obesidade tem no nosso sistema músculo-esquelético, no nosso sistema osteoarticular, e queria que Fábio aí falasse um pouquinho quais são essas repercussões, quais as articulações mais acometidas, quais são os principais sintomas que a gente vê no paciente obeso em relação à sintomatologia, os sintomas ortopédicos, né, no sistema osteomuscular, osteoarticular. Uhum. Certo, com certeza. Então a gente sabe que a obesidade, hoje em dia, ela já alcançou um caráter pandêmico, né? Então tem uma certa importância a nível mundial, em todo médico deveria se importar por esse tipo de paciente, né? Assim, se aprofundar cada vez mais sobre esse tema. Então, assim, todo paciente obeso merece atenção no seu aspecto, como a gente sabe, biológico, pela sobrecarga que esse tecido adiposo a mais vai causar nas suas articulações, e sobre o aspecto psicossocial também, que esses pacientes geralmente têm alguns transtornos psicológicos e alguns transtornos sociais que também devem ser solucionados, né? Então, sobre o aspecto biológico, a obesidade, assim, a gente sabe que a própria sobrecarga, como eu falei, nas articulações vai causar, então, algumas queixas álgicas, né, que é a queixa de dor, né, nessas articulações pela própria sobrecarga. E a gente sabe hoje que o tecido adiposo, que é a gordura propriamente dita, ela produz algumas substâncias que causam também inflamação em todos os órgãos do corpo, né? Inclusive nas articulações. Essa inflamação vai causar também a dor. Então a gente sabe hoje que o tecido adiposo, ele não é um tecido inerte, ele produz várias substâncias que causam essa inflamação em todo o corpo, inclusive nas articulações, podendo, inclusive, essa inflamação causar a dor. Então, aquelas articulações que não são de carga, que eu vou já começar a definir quais são essas articulações, são aquelas que estão localizadas geralmente nos membros inferiores, que são as pernas, né, propriamente dita. Então, o quadril, que é a comunicação aqui do fêmur, né, com a bacia, o joelho e os tornozelos, são as principais articulações de carga. Essas articulações, elas já sofrem uma certa sobrecarga, mas além disso vão ser alvo dessa inflamação do tecido adiposo.
Isso é muito importante para a gente entender que outras articulações também vão inflamar, como articulações do punho, ombro, que não estão sob sobrecarga, ou seja, não estão sofrendo esse peso, mas no obeso também geralmente inflamam mais. Então tem esse fator inflamatório também que é importante a gente definir. E também reconhecer que esses pacientes, como eu falei, têm aspectos psicológicos e sociais envolvidos que também são causas de dor. Então a gente tem que reconhecer isso também, não ficar pensando, geralmente aquele paciente quer achar uma causa, né, para aquela dor, mas o próprio aspecto psicológico dele, social, influencia bastante nessa gênese da dor, né? Então a gente como médico sempre busca isso aí. Então os pacientes também têm que colocar isso em mente, que a dor tem esse caráter multifatorial, né, que a gente chama também de biopsicossocial, exatamente por esses três caráteres que eu falei. O biológico, que é a sobrecarga e a inflamação, e o psicossocial, que é a psicologia do paciente e o aspecto social dele, né? Então isso é muito importante caracterizar isso aí. Joia. Isso que você falou é muito, assim, ultimamente, né, nos últimos anos, veio se percebendo esse, vamos dizer assim, a ciência meio que olhou tá olhando com outros olhos a obesidade, né? A obesidade, ela causa esse processo inflamatório, crônico, de baixa intensidade, que fica ali machucando diversos órgãos, inclusive, como você bem falou, nossos tendões, ossos, cartilagens, né, que fazem parte do sistema músculo-esquelético, osteoarticular, e isso gera um quadro de inflamação crônica e faz o paciente ter, vamos dizer assim, mais dor, além do fato mecânico, né, como você disse, o peso, a sobrecarga. Eu vi nessa semana uma imagem de uma ressonância magnética do corpo inteiro de um paciente que era obeso, né, fizeram antes, né, quando ele era obeso, um grande obeso, né, e após a cirurgia bariátrica, e com a grande perda de peso após, né? É interessante que até a hidratação das articulações, né? A quantidade de água nas articulações, a pressão sobre as articulações do joelho, né? Principalmente, ficou bem melhor, né? Assim, você vê que aumenta ali o espaço articular entre o osso da perna, né? E o fêmur, que é o osso da coxa, né? É interessante isso porque isso contribui para uma melhora dos sintomas, né, que a gente vê após a perda de peso importante, que é a perda de peso que acontece na cirurgia bariátrica. Essa perda de peso, ela também acontece em situações de não cirúrgicas, né, tratamento não cirúrgico, mas ela é mais pronunciada na cirurgia bariátrica. Então, realmente, a gente vê que os pacientes eles referem uma melhora da dor subjetivamente após a cirurgia, não é isso? Com certeza. E Fábio, assim, antes da gente pensar em tratamento cirúrgico, vamos dizer, o paciente obeso com dores articulares, quando ele chega no consultório do ortopedista, porque é muito comum o paciente obeso ir no consultório de vocês, né, dos ortopedistas. E principalmente, acredito, na sua especialidade, que é coluna também, né? Eu abri uma enquete aqui semana passada e a gente viu que as principais articulações que o pessoal aqui relatou foi joelho e coluna, ficou igual para igual, né? Eu até mandei para você. Então, assim, o que é que o paciente ele pode fazer antes da gente pensar em um tratamento cirúrgico ortopédico, né? Ou mesmo um tratamento cirúrgico bariátrico? O que é que o paciente obeso pode fazer para amenizar essas dores, né? Ou os outros sintomas mais comuns? Quais são os outros sintomas mais comuns? Talvez uma limitação de movimento? O que é que você vê aí na sua prática? Certo. Então, geralmente, esses pacientes obesos vão queixar, na maioria das vezes, de dor mesmo nas articulações, né, que seria o primeiro sintoma, assim, disparado, mais comum. E, geralmente, as articulações mais acometidas são as articulações, a do joelho, né, que é a mais comum, seguida da coluna, que tem inúmeras articulações na coluna também, né? São as duas queixas mais prevalentes. Em segundo lugar, seria a queixa nos pés. Geralmente, as articulações do pé são bem acometidas também. Geralmente, aqueles pacientes, devido a essa sobrecarga, sofrem uma dor no tornozelo ou no calcâneo ali, né? Que seria mais na parte de tendão, mas também sofrem.
e seguida de quadril, né? Vamos dividir assim. Então, assim, geralmente a dor propriamente dita, associado ou não a um inchaço, né? O inchaço também é uma característica importante. Sempre é importante a gente diferenciar se tem algum aspecto infeccioso, alguma coisa nesse aspecto, já que os pacientes geralmente têm uma predisposição a fazer a infecção mais fácil, né? Mas geralmente só a sobrecarga, como eu falei, né, já causa esse aspecto de dor. Não necessariamente estando associado a uma degeneração da cartilagem em si, né? A dor pode ser só pelo peso mesmo. Então, o tratamento de escolha, seja na artrose do joelho, da coluna, do quadril, sempre, em primeiro lugar, é o tratamento conservador. O que é isso? É aquele que não inclui a abordagem cirúrgica, ou seja, é o tratamento com medicação e fisioterapia, tá certo? Então, o destaque principal para a fisioterapia, né? Ele é o padrão ouro no tratamento de todas essas degenerações de cartilagem. A fisioterapia seria o tratamento de escolha, certo? Então, a fisioterapia vai iniciar com modalidades de analgesia, tá certo? Então, a gente tem inúmeras modalidades de analgesia hoje em dia. A mais conhecida e badalada, que geralmente usa aquele TENS, que é o famoso choquinho, né? Mas existem outras modalidades mais recentes, como o agulhamento a seco, as famosas compressas também ajudam bastante, tá certo? Método de ultrassom infravermelho, mas principalmente esses métodos associados vão trazer analgesia ao paciente, evitando até que ele venha a usar muitas medicações, né? Que já é um paciente geralmente que já tem uma polifarmácia, já que usa medicações para diabetes, pressão, usa medicação para, na maioria das vezes, algum transtorno psiquiátrico, né? Então a gente evita fazer uso de mais medicações associando uma boa fisioterapia. Então, além desses métodos analgésicos, numa fase inicial, esses pacientes vão ser submetidos a exercícios de alongamento e fortalecimento. Por exemplo, no caso do joelho, o músculo mais envolvido na cura desse paciente é o músculo quadríceps. Então, vai fazer um fortalecimento do quadríceps. No músculo, na região da lombar, os músculos que trazem maior benefício são os músculos que ficam do lado da coluna, que a gente chama de paravertebrais. Então, vai fazer um fortalecimento da musculatura paravertebral. Lembrando que hoje em dia já essa estabilização segmentar, que a gente chamava hoje em dia, que são tratar os músculos daquela articulação, ele já foi sobreposto por uma reabilitação mais global. Então, a gente já, desde o começo, a gente já tenta fazer com que o paciente trabalhe exercícios multiarticulares, né? Não fica focado muito só naquela articulação. Então, assim, para exercer carga nesse paciente, que é uma dúvida grande, né? Que a gente tem. A gente já pode liberar esse paciente para fazer uma bicicleta, fazer até uma caminhada ou uma corrida. Existia essa dúvida até mais ou menos no ano de 2012, 2015. E aí existiu um estudo muito grande na Europa, se não me falha, não era um estudo da Noruega, que mostrou que, enfim, é um corte gigante, enfim, envolveu mais de 200 mil pacientes, que mostrou que a carga nesses pacientes obesos, quando estão realizando exercício físico, não é prejudicial. Pelo contrário, a longo prazo trazem um real benefício, porque além de perder peso, tá certo? O paciente vai estar tratando a dor articular em si. Então, começar sempre, lógico, com baixa intensidade e passando pela avaliação de um cardiologista, lógico, né, também, certo? Para saber se esse paciente não tem nenhuma complicação cardiológica que o impeça de praticar o exercício. Mas da parte da obesidade, de sobrecarga articular, a gente já sabe que não tem essa contraindicação. Então, começa com a caminhada, ele vai acelerando essa caminhada, botando uma inclinação, uma caminhada com uma inclinação, depois ele vai progredindo para uma corrida lentamente, uma corrida intervalada e assim por diante. Então, esse paciente não tem contraindicação de correr, certo? Isso, a gente tem que acabar com esse mito que paciente que tem ou que é obeso não pode caminhar e correr. Não existe essa contraindicação hoje em dia, certo? Isso é muito reproduzido
mas não existe essa contraindicação. Então, começa com métodos analgésicos, como eu falei, e vai progredindo com alongamentos e fortalecimento, para esse fortalecimento fazer com que a carga passe mais pelo músculo do que pelo a estrutura óssea cartilaginosa, né? Que a gente fala, certo? Então, a gente vai tentar fortalecer o músculo para ele passar a carga mais por ele. Suportar Entendeu? melhor. E suportar Ele melhor. absorver mais essa carga, né? Exatamente. Ele Então, absorver basicamente, mais. esse tratamento que a gente faz. O tratamento medicamentoso, a gente pode lançar mão de analgésicos, certo? Se o paciente ainda tiver com dor, mesmo fazendo a fisioterapia, os analgésicos de escolha que a gente utiliza por uma tendência mais global, assim, que nos Estados Unidos geralmente a gente não usa muita dipirona, né? Devido a um risco que ele causa no sistema da gente imunológico, o sistema do É um sanguíneo. risco bem teórico, né? Um risco Isso, bem... exatamente. Mas os trabalhos usam mais paracetamol, né? A gente começa Entendi. geralmente com paracetamol, podendo associar anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Essas são as três drogas de escolha. Mas o principal é lembrar que é a fisioterapia e o exercício físico, né? Tem que botar isso na cabeça, tá certo? Aí já mais da sua parte, é lógico que a equipe multidisciplinar vai ser muito interessante, nutricionista, né, para fazer uma orientação alimentar. Se o paciente, se notar que ele tem alguma suspeita de transtorno psiquiátrico, atuar com uma terapia, né, uma consulta com um psiquiatra, muito importante também. Isso tudo vai ser muito importante, não só no tratamento da dor, como da obesidade, né, nas duas coisas. Vai ajudar bastante. Exatamente. É isso aí que você disse, realmente, né? Porque uma coisa é a gente tratar a dor, a outra coisa é a gente também tratar as causas, né? A gente sabe que a obesidade é uma das principais causas, vamos dizer assim, tratáveis do paciente ortopédico, porque as outras são mais difíceis, é algum comprometimento estrutural, é a própria idade do paciente, que é o fator de risco, né? O paciente mais idoso, ele tem uma predisposição maior a esse desgaste de cartilagem, né? A própria artrose, a osteoartrite, né? Isso. E tratar a obesidade. A gente sabe que esse tratamento é multidisciplinar. Obesidade, como várias vezes eu falo aqui, é uma doença crônica que ela tem muita influência, ou melhor, ela causa muita repercussão sistêmica, ou seja, em vários locais, vamos dizer assim, em vários sistemas do nosso organismo, então a gente precisa atuar em várias frentes para tratá-la. Não adianta só fazer a cirurgia bariátrica, por exemplo. Não adianta só fazer uma dieta. E o próprio tratamento da dor, pela ortopedia, a dor ortopédica, a dor no joelho, é um fator que também facilita até a realização de atividade física, porque a gente sabe que tem paciente que não consegue fazer atividade física pela própria limitação ortopédica, né? A amplitude do movimento, a dor, não consegue caminhar, às vezes, o paciente, então isso dificulta ainda mais. Tanto que eu estava dando uma olhada, um pouco da sua área, né? Mas assim, cirurgias, por exemplo, de artroplastia total do joelho, às vezes as pessoas operam antes do paciente perder peso, justificando esse benefício, talvez a longo prazo, nessa questão de ajudar, de melhorar ali a dor, mas a gente sabe que o risco, né, na cirurgia, o paciente obeso ser submetido a uma cirurgia ortopédica, como uma cirurgia grande, que é a artroplastia total do joelho, do quadril, né, a gente sabe que aumenta os riscos perioperatórios, né, de infecção, tempo cirúrgico aumenta, o tempo de internamento no hospital aumenta, o deslocamento, né, isso aí. Então, eu queria conversar com você sobre isso. Vocês indicariam a opinião de vocês e assim, o que está mais orientado pela literatura, vocês indicariam a cirurgia ou terapias para perda de peso, entre elas a cirurgia bariátrica, antes ou depois de cirurgias ortopédicas? Vamos dizer que o paciente tem uma indicação de uma cirurgia ortopédica, por exemplo, uma artroplastia total do joelho, alguma cirurgia dessa. Vocês indicariam antes ou depois, por exemplo, em pacientes obesos que têm indicação de cirurgia bariátrica? Qual a sua opinião aí, Fábio? Aí é muito importante a gente, nesses casos, né, é muito importante a gente dividir em cirurgias de pequeno porte, ortopédico, cirurgias de grande porte, ortopédicas, né? Vamos dizer assim que a cirurgia de pequeno porte seria aquelas cirurgias de correção de ligamento, menisco, né?
cirurgias que incluem talvez a colocação de uma placa, ou a cirurgia com uma viscosuplementação, que é colocar um líquidozinho só na cartilagem, cirurgias menores. E as cirurgias de grande porte, que seriam as artrodeses, que seriam as cirurgias da coluna, que colocam parafusos, ou as cirurgias de artroplastia, que seriam as cirurgias que substituem as articulações, né? Essas são as cirurgias grandes, né? Então, assim, as cirurgias de pequeno porte, que são essas cirurgias menores, tá certo? Então, se o paciente for obeso, tem condições de a gente submeter o paciente para corrigir esses defeitos que ele tiver nas articulações, tá certo? Para permitir com que ele inicie uma atividade física e emagreça, certo? A gente sempre vai analisar, então, em tudo isso que eu vou falar, o risco-benefício. Então, ele tem muito mais benefício do que risco, tá certo? Porém, nas cirurgias de grande porte, como as artrodeses e artroplastias, como eu falei, né? As artroplastias seriam aquelas cirurgias, então, de substituição de articulação do joelho e do quadril, que são as mais comuns. Elas têm um grande risco em pacientes obesos, né? Então, pacientes sobrepesos e obesos, já foi visto em vários estudos científicos que eles têm maior risco de infecção, que seria, então, uma complicação, assim, que a gente fala catastrófica, né, para uma cirurgia de prótese, porque, assim, complica muito a vida do paciente, entendeu? Pode perder a prótese, não é isso? Pode perder a prótese e, às vezes, até a perna, né? Então, A perna. isso. Então, é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo. Então, se a gente sabe que esses pacientes têm maior tendência de ter infecção, a gente procura evitar ao máximo operar o paciente sobrepeso e obeso. As cirurgias também de artrodese da coluna, da mesma forma. Então, a gente tenta primeiro os métodos de perda de peso, perda ponderal, conservador e, às vezes, até cirúrgico, né, que é a cirurgia bariátrica, antes dessas cirurgias de grande porte, tá certo? Porque, como eu falei, risco de infecção, risco aumentado de trombose, tá certo? Que é uma coisa que as pessoas temem muito também, e tem risco mais aumentado em obesos. Então, como essas cirurgias de grande porte já tem um alto risco de infecção e alto risco de trombose, então, juntando as duas coisas, torna o risco muito maior do que o benefício, entendeu? Então, acho que nessas cirurgias de artroplastia seria conveniente tratar primeiro a obesidade do que a cirurgia ortopédica, né? Perfeito, perfeito. Realmente é o que a gente também orienta, até porque a osteoartrite, a artrose, são comorbidades que estão relacionadas à obesidade. A gente está aqui falando exatamente sobre isso, né? Sim, sim. O quanto a obesidade inflama as articulações, o quanto a obesidade sobrecarrega mecanicamente as articulações, Sim, machuca ali as cartilagens, expõe o osso, né? Porque a cartilagem é como se fosse uma proteção ali na articulação e expõe o osso, isso gera mais inflamação. Os próprios tendões, né? Que eles vão limitar o movimento, enfim. O quanto a obesidade se relaciona. Então, por isso que a osteoartrite, a artrose, elas são comorbidades. Se o paciente tem um IMC de 35 ou 35 a 40 e tem alguma comorbidade como essa, ele tem indicação de cirurgia bariátrica, caso já tenha tentado métodos não cirúrgicos para perda de peso, para o controle da obesidade. Então, é importante isso aí. E agora eu queria falar com você sobre a osteoporose, né? Assim, é muito comum também um paciente, principalmente as mulheres após a menopausa, terem osteoporose. Qual a relação disso aí na sua visão como ortopedista num paciente obeso, né? E o quanto isso influencia na qualidade de vida do paciente, em relação também a complicações, né? Mais fraturas, como seria? Sim, sim. Na parte da obesidade em si, né? Não tratando ainda da cirurgia, da obesidade, a gente sabe que esse tecido adiposo, ele meio que sequestra a vitamina D para ele, né? E associado a outros transtornos alimentares e de má absorção, esses pacientes geralmente têm um déficit de vitamina D, cálcio, tá certo? Que pode Os pacientes obesos, né? Não Isso, pacientes bariátricos. obesos, não bariátricos, exatamente.
os próprios pacientes obesos. É muito Isso, importante, só um adendo, é muito importante a gente frisar isso aqui, que eu vi recentemente na internet uma influenciadora aí falando que a obesidade causa desnutrição, que causa déficit de absorção, mas a gente sabe que o paciente obeso, ele é um paciente que naturalmente come mal. Ele tende a comer alimentos muito calóricos e com baixo qualidade nutricional. Então, é um paciente que já ingere poucas vitaminas, nutrientes, micronutrientes, cálcio, enfim. Então, é muito importante, como você falou, a gente perceber que a osteoporose ela é agravada por também um déficit nutricional que o paciente obeso já apresenta. Não precisa ser bariátrico, né? Exato, exatamente. Então, assim, apesar de, estranhamente, a obesidade ser protetora da osteoporose, né? Que é uma doença, a osteoporose é uma doença, esses pacientes têm um déficit de vitamina D e cálcio, tá certo? Que isso pode ou não trazer um risco de fraturas, tá certo? Então, cada paciente tem que ser avaliado individualmente, tá certo? Com exames bioquímicos, para ver se ele tem um déficit de vitamina D e cálcio que pode estar predispondo a ele a um risco de fraturas. Esse déficit de vitamina D e cálcio, ele por si só, por alterações do tecido ali em si, da articulação, eles também já causam um aumento da sensibilidade à dor, tá certo? Não precisa o paciente ter a doença osteoporose, só esse déficit de vitamina D e cálcio já causa esse aumento da sensibilidade à dor, tá certo? Então, isso tratando do paciente obeso, né, como a gente falou. Já se tratando do paciente pós-cirurgia bariátrica, também vai ter uma tendência a fazer já a doença osteoporótica, né, que em si seria uma fase mais grave, vamos dizer assim, né, do déficit de vitamina D e cálcio a longo prazo, certo? Como a gente falou, aqueles fatores inflamatórios vão estimular mais a corrosão óssea, vamos dizer assim, né? E aí podendo gerar até a doença osteoporótica, como a gente falou. Acho que a gente pode entrar um pouco na parte da cirurgia, né, bariátrica assim, em si, falar um pouquinho. Sim. É importante a gente perceber que a vitamina D e o cálcio, né, só para vocês entenderem que estão assistindo aí. Inclusive, pessoal, se tiver alguma pergunta a respeito desse tema que a gente está tratando, algum sintoma, alguma dúvida a respeito disso, podem deixar aí que no final a gente vai tentar colocar aqui para vocês também responder essas perguntas, vocês que estão aqui, né? Mas, enfim, voltando à vitamina D e o cálcio, é muito importante a gente perceber que uma trabalha junto com a outra. O cálcio ele é melhor absorvido com a vitamina D. Se a vitamina D não está nos níveis adequados, o cálcio já não é tão bem absorvido, isso gera alterações até na nossa paratireoide, e no final, o organismo vai começar como se ele começasse a garimpar, vamos dizer assim, a tirar o cálcio dos ossos, porque o paciente não ingere a quantidade de cálcio e vitamina D na dieta. E o paciente bariátrico, a gente sabe que ele vai ter uma redução grande da ingesta, né? Já falando aí da minha parte, de vitamina D e cálcio e demais nutrientes. Então, a suplementação, ela é muito importante nesse sentido. A suplementação nutricional, isso não é medicamento. A gente não está tratando doença, a gente está inicialmente suplementando o paciente para que ele não venha a ter um déficit nutricional importante que gere repercussões sistêmicas, por exemplo, a osteoporose, né, que seria já quando esse osso está desmineralizado, ele perde, né, o cálcio, e isso predispõe a fraturas. Então é muito importante. E o paciente bariátrico, a gente deve suplementar. Por isso, vocês que fizeram a cirurgia bariátrica e vocês obesos que estão pensando em fazer, vocês estatisticamente têm déficits nutricionais também, porque a qualidade da alimentação do obeso, normalmente, habitualmente, a qualidade nutricional não é tão boa, né? A gente vê que é muita caloria e pouca, vamos dizer assim, um alimento de baixo valor nutricional, com baixos nutrientes, enfim. E eu queria conversar agora sobre já essa questão da cirurgia bariátrica, né? A gente sabe que as principais técnicas realizadas hoje, nós temos o sleeve e o bypass, e pelo próprio nome, bypass, que é um desvio que a gente faz no estômago, o alimento ele vai para esse estômago reduzido e é rapidamente
enviado ao intestino, já numa porção mais à frente. E a Uhum. gente sabe que as porções que mais absorvem cálcio, a própria vitamina D, são porções que o alimento não passa mais, né? A gente sabe que o resto do intestino também absorve cálcio, vitamina D, mas é numa quantidade menor. Vamos dizer assim, numa ação mais passiva, não temos uma ação ativa do organismo. Então, por isso é muito importante a suplementação para evitar isso aí. Mas eu queria falar com você a respeito do paciente Sim, sim. que fez a cirurgia bariátrica. Quais os benefícios ortopédicos esses pacientes vão apresentar? Eles vão ter perda de peso? Aham. E que benefícios a gente vai ter aí? A primeira coisa muito importante é falar da indicação, né, da cirurgia bariátrica, então, que pelo rol da ANS, a osteoartrite é considerada uma comorbidade. Então, vai facilitar, na verdade, vai trazer, já é reconhecido que o paciente vai ter um benefício disso, e por isso a ANS, que é a Agência Nacional Reguladora, tá certo? Já botou isso como obrigatoriedade dos planos de saúde autorizarem, né? Então, se você Isso. tem osteoartrite, você já tem uma comorbidade que vai fazer com que seja meio que obrigatório o plano de saúde autorizar a cirurgia, né? Então, partindo desse princípio, já existem inúmeros estudos científicos espalhados pelo mundo todo, né? Que dos mais conhecidos também é um coorte de multicêntrico também chamado LEBS, né, que foi exatamente um estudo longitudinal que avaliou os resultados pós-operatórios de pacientes de cirurgia bariátrica, né? E um dos desfechos foi avaliar se eles tinham algum benefício em relação à melhora da dor articular. Já está no follow-up de mais de 7 anos e foi visto que todas as dores, tanto de joelho, quadril e coluna, tiveram uma melhora a longo prazo, tá certo? Pós-cirurgia bariátrica, seja ela de bypass ou de sleeve, certo? Então, o ganho para esses pacientes foi imensurável, né? Porque o paciente sem dor vai conseguir praticar mais exercício físico e aí vai retroalimentando essa cadeia de melhora gradual, né? Do seu peso, da sua qualidade de vida. Então, o paciente perde peso, diminui a dor e então ele vai continuar praticando exercício físico e vai perdendo mais peso. Então, vai facilitando a ele ter uma melhor qualidade de vida, né? Aí sobre uma curiosidade, né, que algumas pessoas, inclusive, perguntaram durante a semana, que imediatamente após a cirurgia, às vezes pode haver um aumento da dor, né? Por tudo aquilo que eu expliquei no começo, o enfraquecimento da musculatura causado pelo pós-operatório, ele, por si só, já vai ser responsável geralmente por essas dores, entendeu? Então, como o paciente pós a cirurgia bariátrica vai ter que ter um certo tempo de repouso, ele, de certa forma, vai passar por um enfraquecimento muscular, podendo aumentar momentaneamente as dores. Porém, esses estudos mostraram que a longo prazo, mesmo você tendo essa piora inicial, podem acreditar que vai melhorar, entendeu? E é o que a gente vê na prática, né? Sim, sim, sim. É muito comum. Sim, sim. É muito importante o apoio multidisciplinar, né? A gente, eu tenho que manter sempre o paciente acompanhado de um nutricionista, de um educador físico, fisioterapeuta, para ele não perder esse follow-up, né? Que é esse acompanhamento que a gente chama, para ele manter esse ativo, né? Manter-se fazendo atividade física a longo prazo, porque senão vai tudo para água abaixo, né? Como a gente sabe, e não é o que a gente quer. Sobre essas pessoas que tem dor, né, o que a gente recomenda hoje em dia, a gente não pensa mais na fisioterapia só como pós-operatória, né? A gente pensa na fisioterapia pré-operatória, né, que a gente chama de pré-habilitação. Então, a gente começar a reabilitar esse paciente no pré-operatório, fazendo o fortalecimento na medida do possível das articulações, da musculatura do tronco, para quando ele tiver essa perda no pós-operatório imediato, não cause essas dores para ele, certo? Então é muito importante a pré-habilitação que a gente fala, né? Que é preparar o paciente para fazer a cirurgia, né? Seja em torno dos aspectos gastroenterológicos, né? Ou dos aspectos ortopédicos, né? Das duas coisas. Exato. A cirurgia é um trauma, né?
Então, a gente precisa realmente fortalecer. E por isso que há o preparo pré-operatório, por isso que a gente frisa, né, sempre está aqui falando sobre a perda de peso pré-operatória, que é muito importante. Isso facilita tanto a própria cirurgia, e não é diferente na cirurgia ortopédica. O paciente que é menos obeso, ele sangra menos, a cirurgia é mais rápida, ele fica menos tempo internado, ele não vai para UTI, ele tem menos problema ventilatório, tem menos pneumonia, enfim. Perder peso antes da cirurgia é muito benéfico para essas questões de complicações durante a cirurgia e também a própria... nesse ínterim da perda de peso antes da cirurgia ocorre o fortalecimento muscular, né? E a gente fortalece o músculo antes, você falou, é muito importante isso. A gente vê que os pacientes ainda... a aderência, ou seja, os pacientes realmente abraçarem isso, a gente vê uma certa resistência, mas... normalmente os pacientes fazem, a gente sabe que o paciente faz o máximo que pode, e no pós-operatório, que é muito importante. Então, na minha prática, eu sempre friso reiniciar a atividade física com exercícios de força, né? Teve uma live muito boa que eu fiz aqui com os colegas professores, profissionais de educação física, Paulo, Ricardo e Lucílio, em que a gente conversou muito sobre isso, a importância de exercícios de força, que são a musculação, né? Precocemente, com 2, 3 semanas após a cirurgia, para que esse músculo seja ativado, não ocorra perda de massa magra, e esse paciente tenha menos dor, esse paciente fique mais disposto, né? E ele consiga, durante essa fase de adaptação, que são os primeiros meses da cirurgia, onde ocorre a perda de peso mais pronunciada, ele consiga ter realmente um avanço. Então, esse é um ponto importante nessa questão do fortalecimento muscular para evitar aquelas dores, que é muito comum o paciente, eu pensei que eu ia perder peso, né? Ia melhorar minhas dores, mas piorou. Mas, na verdade, não é a dor na articulação, enfim, mas sim, né, a dor muscular, por aquele paciente nunca ter usado aquela musculatura e agora está usando mais, né? Então, é importante isso aí. A gente vê que melhora tanto a dor que às vezes até contraindica ou tira a necessidade, né, de a cirurgia ortopédica, exato. Você perde peso. É muito comum a gente ver isso no refluxo, né? Às vezes alguns pacientes vêm para a gente se queixando de refluxo, são obesos, mas eles não acham que a obesidade que eles têm é um problema, vamos dizer assim. E aí vem com refluxo, e a gente pega e fala, olha, para você seria interessante a cirurgia bariátrica, mas como assim eu vou operar a bariátrica para refluxo? Me disseram que eu tenho que fazer a cirurgia de refluxo, mas na verdade não. Na verdade a gente resolve a obesidade e o refluxo desaparece. A mesma coisa na ortopedia, né? Às vezes o paciente tem uma dor, tem uma indicação cirúrgica, resolve a obesidade e você consegue controlar conservadoramente em relação à cirurgia ortopédica. Realmente você falou uma coisa muito importante, que evita uma cirurgia no paciente, né? Uma cirurgia a mais, né, nesse paciente. Eu queria falar algumas perguntas que falaram aqui. A Mariela perguntou se a dor diminui após a cirurgia bariátrica, e basicamente é o que a gente conversou, você falou aí do estudo, né? É interessante, existe uma doença mais recente, né, que é a fibromialgia, que é uma caixinha de surpresas, e a gente sabe que é uma doença de difícil tratamento, que os pacientes recorrem muitas vezes ao médico, mudam de médico, e a perda de peso já é um fator assim que claramente já ajuda esses pacientes, né? Então, uma das coisas principais assim que esses pacientes devem buscar é a perda de peso, certo? E aqueles obesos mórbidos que não conseguem, que são refratários ao tratamento conservador, fazer uma cirurgia bariátrica vai ajudar bastante, né? Exato. Talvez por esses fatores inflamatórios da obesidade também, né? E já que a fibromialgia tem várias causas aí, né? E talvez esses fatores eles contribuam aí, né? Uma coisa que é importante a gente perceber, com o aumento aí da obesidade no mundo inteiro, né? Nosso organismo, ele foi feito, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o plano dele foi feito há milhões de anos. Então, para a gente que vivia com dificuldade de alimentação, dificuldade de conseguir nutrientes, então a gente foi feito para estocar
energia em forma de gordura. E hoje, que a gente facilitou, né, a vida, você vai no supermercado, você tem o que você quer, e alimentos muito calóricos, de fácil acesso, com baixa qualidade nutricional, então a gente vai estocar ao máximo. Então a Sim, obesidade aumenta na medida que a gente tem a facilidade nessa questão de conseguir o alimento, né? Então, certeza. por isso esse aumento nessas queixas ortopédicas e por isso Hum, que a gente tem que priorizar a atividade física, uma dieta adequada. A gente tem que meio que mimetizar o uhum, ambiente que a gente foi feito para viver, né? Que é um ambiente de uma alimentação de maior qualidade, mais proteica, com aham, menos calorias, né? E atividade física regular, né? Então, acho que isso é uma coisa que no tratamento bariátrico e no tratamento ortopédico é muito importante a atividade física, com né? certeza. Para a gente poder manter músculo, estimular essa musculatura, uma musculatura mais estimulada, como você falou, absorve melhor os impactos, esse impacto deixa Ah. ele de atingir a articulação, né? E é um mito que existe, né? Tipo, o paciente tem uma dor articular, uma dor na coluna, aí faz um exame de imagem, vê que tem uma degeneração um pouquinho mais avançada na coluna ou no joelho, aí diz, ah, o Para de doutor disse fazer, que faz fazer exercício físico, exatamente. E aí para de fazer atividade física. o obeso é a mesma Exato. coisa, né? Não posso fazer porque vai sobrecarregar minhas articulações, entendeu? E isso é Quando um grande... vê, A gente tem que quebrar e estimular os pacientes a praticar exercício físico. exato, isso é muito importante. Então, o paciente Uhum. ele para de estimular o músculo, que é quem divide ali a Uhum. carga, né, Uhum. com a articulação. Joia. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí, certo? Perguntaram aqui o desgaste nos joelhos, né? Se o Uhum. desgaste nos joelhos seria um fator que a obesidade contribui. Então, o desgaste nos joelhos seria, eu posso estar enganado, mas seria basicamente a artrose, a osteoartrite, né? Artrose, exatamente. Como a gente falou, né? A doença que, sem sombra de dúvidas, tem bastante influência do excesso de peso é a osteoartrite. E se tratando, então, das articulações de carga, como a gente falou no início, né? Que é quadril, joelho, tornozelo e pé, não tem dúvidas que elas são beneficiadas pela perda de peso, a perda ponderal, né? Então, perder peso nessas doenças faz toda a diferença, tanto na melhora dos sintomas, como para evitar a progressão, evitar a piora delas, né? Seria, assim, um dos pontos chaves dessas doenças mesmo. Joia, Fábio, muito bem. Eu acho que a gente conseguiu falar as principais, vamos dizer assim, as principais dúvidas, os pontos que as pessoas mais perguntam, se a gente Uhum, opera bariátrica antes ou depois do uhum, tratamento ortopédico, o uhum, benefício da perda de peso sim, e da cirurgia bariátrica em si, e principalmente também os cuidados que a gente tem que ter, né, no paciente operado de bariátrica para suplementação nutricional, alimentação adequada e atividade física, estimular a musculatura, para e- evitar que ocorra sobrecarga. Isso tanto no paciente obeso quanto no paciente pós-cirurgia bariátrica, né? Muito sim, importante. com certeza. Certo? Você gostaria de deixar algum ponto aí importante para a gente finalizar? Eu queria finalizar, então, deixando bem claro que a cirurgia bariátrica hoje em dia tem um grande benefício para todos os pacientes com queixas ortopédicas, né? Lembrando sempre que a gente vai começar com um tratamento conservador, que é o tratamento com exercício físico, medicações, e naqueles casos refratários, que serão os casos cirúrgicos, tá certo? Então, assim, quem tiver alguma dúvida se isso traz ou não algum benefício, a gente tem que ficar bem claro que traz muito benefício, tendo quem tem alguma queixa ortopédica, né? Sem sombra de dúvidas, é o que mostra a literatura, é o que mostra os melhores trabalhos realizados a respeito disso e é o que mostra a nossa prática clínica também, né? Não tem A, dúvida. a Rafaela está perguntando aí, para os casos de seios muito grandes, né, que prejudica a coluna, a postura da coluna, você Uhum. deve ver muito no seu consultório. Sim, sim. Seria indicado antes a bariátrica ou a cirurgia ortopédica, né? Então a gente falou isso aqui, né? Também, assim como a cirurgia bariátrica, a cirurgia de mamoplastia, né, que a gente chama, ela também tem indicação de ser realizada antes de qualquer cirurgia na coluna. Então, Exato. geralmente, a gente indica essa cirurgia
aqueles pacientes que têm uma hipertrofia do tecido mamário, lógico, né? Que a gente vê clinicamente que tem essa alteração. Então, consultar-se com um cirurgião plástico para saber Normalmente, se não fazer, né? normalmente a plástica ela vem depois da bariátrica, né? Quando ocorre, ou do tratamento da obesidade não cirúrgico, né? Mas, assim, por causa da estabilização do peso, você tem a perda ali do peso e, às vezes, esse paciente faz uma plástica antes de perder o peso e aí fica com flacidez, enfim. Então, normalmente, a gente indica a cirurgia bariátrica, no caso de pacientes que têm indicação, antes. Mas a principal... Mais flexia, né, que fala, acho. Isso, é a redução, né? Então, a gente indicaria a cirurgia bariátrica, a perda de peso, emagrecimento, estabiliza esse peso, aí que vai para avaliação com plástico, mas a principal mensagem, eu acho que aqui, talvez evite até a cirurgia na coluna, né? Como a gente falou. Essa perda de peso, enfim. Evite uma cirurgia na coluna. Joia. Então, Fábio, eu acho que a gente tratou muito, assim, dos principais pontos. Eu acho que é um assunto realmente extenso. Sempre vão haver dúvidas. Para isso, a gente está no dia a dia aí respondendo o pessoal. E gostaria que você dissesse onde é que a gente encontra você, onde é que você atende, para a gente poder finalizar aqui essa live. Show de bola. Pronto, eu atendo a parte de ortopedia na clínica de fraturas, que fica ali na Antônio Basílio, né? Na clínica motriz, que fica ali na Ângelo Varela. Em Natal, né? Em Natal, tem gente que não é em Natal. Em Natal. Também atendo por telemedicina, se alguém tiver interesse, né? Só acessar meu site, www.drfabiofagundes.com.br, que a gente vai estar esclarecendo melhor todas as dúvidas, passando algum tratamento específico para cada caso, né? Certo? Então, pode me acompanhar no Instagram, que eu divulgo meus locais também no meu Instagram. E você pode conhecer melhor meus locais lá. Perfeito. Então, quem quiser, pode seguir ele no Instagram, que ele está sempre colocando também coisas lá. E, para terminar, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Fábio, pela participação. Foi muito proveitoso. Deu para a gente tirar as principais dúvidas, como eu falei. E, para quem ainda não me segue, enfim, que está aí por acaso, é só seguir Dr. Luiz Felipe Antunes. Eu estou sempre colocando coisas, né, assuntos, pontos, esclarecimentos, explicações, tirando as dúvidas a respeito do universo da cirurgia bariátrica para que vocês tenham melhores resultados, porque a gente sabe que, assim como muitos, eu diria que a maioria dos tratamentos de condições médicas, o paciente que é esclarecido, que tem um conhecimento sobre a doença, sobre os tratamentos, o que tem que fazer, ele diminui a angústia, ele diminui a ansiedade a respeito do tratamento, especificamente na cirurgia bariátrica, que envolve muita mudança de hábito e melhora os resultados. Tem melhores resultados, tanto na perda de peso, quanto no controle das comorbidades, inclusive a osteoartrite, a artrose, que foi o nosso tema aqui, dores articulares, né? Que foi o nosso tema aqui de hoje, né? Então, muito obrigado. Valeu, obrigado pela você. Participação. Valeu. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, Fábio. Muito obrigado pela participação de todos vocês da audiência aí, tá? E espero ver vocês nas próximas lives. Espero novamente a gente discutir um outro tema importante aí da ortopedia, em que envolve obesidade e cirurgia bariátrica, aí para frente. Valeu, meu amigo. Bom dia para todos. Valeu. Valeu, todo mundo. Tchau. Boa noite. Boa noite, valeu.